Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ler Ezequiel capítulo 16. Mas nos primeiros 5 minutos do vídeo, eu vou fazer um desafio. Vocês querem ver ou provar que tem pessoas com pensamento antissemita, mas que negam isso? Em 5 minutos, antes da gente ler o texto, presta atenção na minha fala. Eu digo que Jerusalém ela faz parte da Grande Babilônia, porque Deus teria que comparar as ações dela com prostituições, com abominações. Tanto lá no tempo dos profetas, como no tempo em que o Senhor Jesus veio, como também no tempo do fim. Apesar de, mesmo assim, em alguns textos, ela nesse estado que ela está ainda é chamada de Cidade Santa. Eu posso provar isso para vocês através de vários textos. E aí, você tem que escolher. Ou ela é a grande meretriz ou ela é a Cidade Santa. Eu digo que ela foi comparada à Grande Babilônia por causa das ações dela. E também vai sofrer alguns castigos que a Grande Babilônia, o sistema total, sofrerá. Mas muitos dizem que não. Não é a Igreja Católica Romana, não é Meca, é claramente Jerusalém. Tá bom. Todas as nações do mundo não tem nada a ver com a Grande Babilônia. Mas Jerusalém, a cidade que Jesus escolheu, tem. Muito interessante esse pensamento, né? Mas olha para Tel Aviv, olha lá para as abominações que estão em Jerusalém. O que está lá está no mundo inteiro. Mas é só Jerusalém que mata os profetas de Deus. É? Será que é mesmo? Ninguém morreu na Turquia? Nenhum santo morreu em Constantinopla? Não, nenhum santo morreu. Todo mundo morreu em Jerusalém, né? Os nossos irmãos que morrem hoje, degolados, estão morrendo todos em Jerusalém? Olha aí as perguntas mais simples que eu estou fazendo para vocês. Nenhum sangue de nenhum santo, de algum santo, foi derramado a não ser fora de Jerusalém? É óbvio que Jerusalém mata os profetas e Jesus falou, vocês matam os profetas e de vocês será cobrado o sangue desde lá de Abel até o de Zacarias. Jesus falou isso, porque eles são guardiões da lei, entendeu? Eles têm a missão de guardar a lei e eles que estão em casamento com Deus. No tempo de Jesus eram eles, não eram as nações. Mas no tempo do Novo Testamento, e presta atenção nisso, as igrejas são espalhadas, estão em todas as nações. E olha que eu vou falar aqui, igrejas e nações estão representados na palavra mulher. Você vai ver isso em vários profetas, principalmente Isaías e Ezequiel, onde Deus trata as nações como mulheres. Por que ele fala isso? Porque também nós entenderíamos profeticamente que mulheres falam de igrejas, sabendo que as igrejas estão nas nações. Agora eu pergunto para vocês, nenhuma igreja do gentio se prostitui? Não, ninguém se prostitui. A única grande Babilônia é Jerusalém. Tá bom, Turquia, Iraque, Irã não são grande Babilônia, só Jerusalém. Tem algo estranho com esse pensamento? As nações, as igrejas que estão nas nações, no Brasil, olha aí, o catolicismo, adoração a demônios, abertamente, e chama o demônio de Maria Virgem Santíssima. Não, eles não entraram em compromisso com Deus, né? Não estão em adultério? Não, só Jerusalém. Estranho. Não é? Só pela lógica. Muito estranho. Pronto. Provei que tem algo estranho nessa interpretação. O mundo inteiro não é Grande Babilônia, só Jerusalém. Assim como tem algo estranho quando um outro grupo de pessoas diz a Grande Babilônia é Meca. O mundo inteiro não. É a Igreja Católica Romana? Não, tem nada a ver. É Meca. Não é Jerusalém? Não, tem nada a ver. Não é o mundo, ou o mundo como é que tá? Não, é Meca.
Por quê? Porque são pessoas que são limitadas, só vê o que está perto. Elas só aprendem o que é ensinado. Elas mesmas não leem a palavra. Mesma coisa, os que creem que a Grande Babilônia se resume na Igreja Católica. Mas Deus está mostrando através de Apocalipse 17 e 18. Aliás, o Apocalipse 16 também faz parte dessa charada. Porque é no 16 que Deus se lembra da Grande Babilônia e castiga todas as nações da terra. Por que ele dá um terremoto? Para quê? Porque para mostrar que ele está bravo? O terremoto, irmãos, é para cair todas as obras da Grande Babilônia. Não é só para mostrar que ele está bravo. E não é só isso. Coincide com Jeremias capítulo 25, onde Deus manda o profeta Jeremias dar da taça da ira dele a Jerusalém e para todas as nações. E ele cita ali os nomes. Os nomes que ele cita são os mais importantes. E depois ele fala, e para todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra haveriam de estar conectados, interligados pela energia, pelo comércio, pelos mares, pelos ares. Por isso que todo esse mundo é uma grande Babilônia, mas como que Jerusalém haveria de estar fora dessas comparações? Como que ela haveria de não sofrer as consequências? Ela vai sofrer, mas Deus prometeu livrar ela. Isso está escrito em Zacarias, está escrito em Jeremias, está escrito em Ezequiel, está escrito em Sofonias, está escrito em Abacuque. Agora vamos ler o texto que eu sempre estou falando que vou ler, para vocês verem como as pessoas são limitadas em contextos. Limitadas em textos sem contextos. Aí, não, fica irritada quando diz que é antissemita. Aí pega Estevão, pega Jesus, que falaram contra os judeus, nós amamos judeus, queremos que eles façam parte da igreja. Pensamento antissemita. Você não pode ficar chamando Jerusalém de Grande Babilônia e desejar que o fogo dela suba pelos séculos dos séculos. Você acha que tipo de recompensa que você vai ter da parte do Senhor se você ficar falando uma asneira dessa? O Senhor chamou a cidade dele de Grande Babilônia porque ele tem o direito, mas ele também prometeu restaurar ela. Então é de extrema importância, para não ficar só nessas palavras, que você assista ao vídeo anterior, onde eu falei coisas que fundamentam o que eu estou falando aqui agora, e assista também a playlist desse estudo. Vou deixar para vocês aí no comentário fixo. Agora vamos ler Ezequiel 16. E lembrando, Ezequiel 16 é um capítulo dentro de um profeta de 48 capítulos. Por que você acha que tem Ezequiel do 40 ao 48 dentro do profeta? Uma cidade, organizações. Por que você acha que tem aquelas leis lá de enfeite? Para a gente transformar tudo aquilo em um mundo espiritual, ilusório, e jogar as promessas de Deus tudo na lata do lixo cristão? É isso que a igreja evangélica faz. Pega as promessas de Deus, espiritualiza, cria um sonho, uma utopia e crê nisso. E as promessas verdadeiras da Bíblia joga na sua lixeira. É isso que você está sendo induzido a fazer, a pensar, a ensinar. Vamos ler. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Ezequiel é chamado de filho do homem para representar a Cristo. Jerusalém vai ser tratada aqui como a grande meretriz, mas você tem que entender o porquê que o Senhor está fazendo isso, como eu já expliquei. E aí, do 3 até um determinado ponto, eu não estou com o texto aqui agora, o Senhor vai contar a história de Jerusalém. Antes de chegar em Jerusalém, ele vai falar que ela passou por uma aliança no Sinai. Aí você vai ver o tempo de Josué aqui, você vai ver o tempo de Davi e o tempo de Salomão. Vamos direto para o tempo de Salomão. Para o tempo e para o templo de Salomão. Verso 13. Assim, leia o contexto em casa, foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste de flor de farinha, de mel e azeite, eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha.
Aí as pessoas leem aqui e fazem uma conexão direta com Apocalipse 18 e não está tudo errado. Só que elas se limitam na história. Quando o Senhor fala e chegasse a ser rainha, a grande Babilônia está sendo chamada de rainha. Aí eles fazem essa conexão. Mas acontece que a rainha aqui é a rainha que estava no templo de Salomão. Todas as nações da terra iriam até Salomão para ouvir a sabedoria de Deus. Não havia briga entre as nações. Salomão é o nome do rei Salomão, rei de justiça. Por isso que aquele templo e aquele templo é usado como uma figura do milênio. Claramente a rainha de Sabá foi lá, ficou admirada e falou: olha, eu não acreditei quando me falaram, mas agora eu vejo e não me falaram nem metade. Você sabia que tinha turnos de 144 mil homens? Na verdade eram 288 mil, porque era turno para de dia e para de noite, em meses separados, e cada turno 24 mil homens. Olha só os números: 24 mil porque é 12 mil para dia, 12 mil para noite, igual às horas do dia, porque o templo não pode parar, os atalaias não podem dormir, tem que ter revezamento. Ao todo você vai ver que são 24 mil homens para 12 turnos, dando 144 mil homens, e ao todo de 144 mil vai para 288 mil para cobrir dia e noite, já que os homens são imortais ainda. Tudo para falar do milênio. Não sabia disso? Esse é o templo e o templo de Salomão. Jerusalém era a beleza, a joia, a glória de toda a terra. Rainha. Mas acontece que ela haveria de se prostituir, fazer pior do que todas as nações, e o Senhor estaria lá em Apocalipse contrastando ela com o mundo ímpio. Por isso que João se admirou. Porque logo, através da vestidura da mulher e daqueles detalhes dela, né? Escarlata, linho fino, ouro, prata, pedra preciosa, cálice de ouro. Irmãos, isso faz uma alusão claramente à roupa do sumo sacerdote, os reis da terra, que era para ser, né? Era para alcançar os gentios. As peças que formam o tabernáculo, o templo, está fazendo alusão às portas do templo, né? Não do templo de Salomão, mas do tabernáculo. Depois o templo se fixa com mais glória aqui. Então, ela chegou a ser rainha da terra, mas se prostituiu, e agora ela foi comparada à rainha das abominações, de feitiçarias, de toda imundícia. Ela foi comparada. O Senhor está tacando na cara dela. Essa conexão está certa. Até aqui, onde eu falei, está certo. Mas não quer dizer que o fim dela vai ser o mesmo fim da grande Babilônia, porque a fumaça dela não vai subir pelos séculos dos séculos. Compreenderam isso daqui? Vamos lá, antes da gente continuar lendo, porque tem uma história aqui para ler. Não é só para ler aqui até aparecer as cabeças da besta e pronto. Não é só para isso. Tem uma história aqui para você continuar lendo. Vamos em Apocalipse 18. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou assentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobreviverão os teus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Você acha que Jerusalém vai ser consumida no fogo? Porque quem vai consumir Jerusalém no fogo, segundo Apocalipse 17, é a besta e os reis da terra. Se ela vai ser consumida no fogo, e no Apocalipse 19 diz que a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, como que o Senhor Jesus vai descer em Jerusalém? Vai descer no meio do fogo? E vai descer lá para fazer o quê? Para se revelar para quem? Como que os judeus vão olhar para aquele a quem traspassaram? Como que a família, os descendentes de Levi e principalmente do sacerdócio rebaixado, eles vão chorar a parte? Eles vão chorar a parte aonde? Vai estar tudo pegando fogo? Será que a gente não sabe ler um profeta e lembrar do outro? Essa é a pergunta.
Esses textos que eu estou falando para vocês se encontram em Zacarias 12 e 14. Jesus vai descer, vai se revelar, vai se mostrar para eles vão chorar amargamente como quem chora por um filho unigênito, cada família vai chorar à parte, aí ele vai dizer, pronto, já choraram à parte? Agora fogo vai cair do céu, vão matar todo mundo, a fumaça vai subir pelo século do século, Nova Jerusalém desce aqui antes do milênio mesmo, desce trono branco, deixa aquelas promessas que o Pai me prometeu tudo de lado, vamos fazer a história da igreja evangélica. É isso. Acorda desse devaneio, dessa loucura. Isso é uma loucura bíblica. Graças a Deus o Senhor me deu tempo para eu ler, graças a Deus. Ok, mas você vai dizer, blá blá blá, não concordo com o que você está falando. Tem gente que tem essa atitude, mesmo depois de ter escutado a coerência desses argumentos. Blá 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 é Jerusalém. Vocês vão ouvir isso daí no comentário. Certeza que é Jerusalém. Ou certeza que é Meca. A Grande Babilônia é o mundo inteiro. Quer dizer, ela não pode ser o mundo inteiro. Ela tem que ser um lugar e que a pessoa escolheu. Deus mostrou que é tudo, mas a pessoa escolhe que é um lugar. E o pior de todos, Jerusalém. Não tinha tanto lugar para escolher, Jerusalém. Mas Deus está comparando ela com a Grande Babilônia porque ela está agindo como uma Grande Babilônia. Mas, caso não ficou claro, você vê que o que ela falou aqui, né? Que ela é rainha. Mas aqui, ela é rainha das abominações da terra. Não é a rainha lá do templo de Salomão. E Deus disse, tacou na cara dela, chegasse a ser rainha em Ezequiel 16, porque ele sabia o contraste dela. Ela haveria de se tornar uma rainha das abominações. Mas Deus iria mudar o final dela, entendeu? Ele não iria destruir ela, por amor às promessas a Abraão, Isaque e Jacó e as tribos, porque em Jeremias capítulo 33, eu acho que está ali, Deus fala que seguro foi as promessas que ele fez às tribos, e ele prometeu para as tribos dar a terra de Israel, não a Nova Jerusalém. E essa promessa está sendo concretizada em Ezequiel 47, que é capítulo que ninguém lê. Parece que Ezequiel 47 e 48 não estão na Bíblia. Aliás, 44, 45, 46, 47 e 48. Vão dizer que tudo aquilo é a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém vai vir e vai repartir terras para as tribos de Dan. Até Dan está ali. Dan é o que no mundo espiritual deles? Eu não sei o que esse povo pensa. Eu sei que eles não leem. Então vamos lá em Isaías 47, versos 8 e 9. Ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei perdas de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez virão cheios sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. É o que está em Apocalipse 18. Está aqui. E que contexto é esse de Isaías 47? Vamos continuar lendo do 10 para frente. Porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja, a tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar, e disseste contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra. 2 vezes, a mesma frase que está lá em Apocalipse, que a Grande Babilônia fala, pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar, tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não poderás livrar. Jerusalém recebe expiação. E a própria terra de Jerusalém. Porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação como não imaginavas. O contexto, que é o 47 verso 1, diz assim, desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Aí as pessoas transformam isso daqui em uma Jerusalém. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus. Não está falando de Jerusalém aqui. Porque nunca mais te chamarás a mimosa delicada. Toma a mó e mói a farinha, tira o teu véu, ergue a tua cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas, e se verá
o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Aqui está falando, aqui entrou Israel. Verso 5. Assenta-te calada entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora dos reinos. Verso 6. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e entreguei na tua mão. Irmãos, o verso 6 prova claramente que Deus está falando que entregou Jerusalém na mão dos caldeus. Se está falando de Jerusalém aqui o tempo todo, ele não entregou Jerusalém na mão de Jerusalém. Olha a leitura que o povo faz, sem contexto. Porque eu já vi gente vindo até aqui para pegar só aquele texto, Isaías 47, do 8 ao 9, para falar que está falando de Jerusalém. Engraçado, né? Do 8, pegar do 8 ao 9, olha o 6. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e entreguei na tua mão. Porém não usaste com ela de misericórdia e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Está falando para a Babilônia mesmo. E disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério essas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouvi isto, pois tu que és dada a prazeres, que habitas seguras, que dizes contigo mesma, eu sou, além de mim não há outra. Irmãos, claramente é Deus julgando Babilônia. Claramente. Agora, já que nós estamos aqui pegando um caminho onde ela fala, eu sou viúva, não sou, eu sou, além de mim não há outra, eu sou a Senhora dos reinos, não verei choro nem pranto se engrandecendo. No próprio Apocalipse 18, vamos lá, 17, aonde o anjo está explicando o sentido da sabedoria, diz, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Me prova. Aonde que Jerusalém dominou sobre os reis da terra? Me prova um dia, eu te provo uma vez. Foi pelas mãos de Salomão, aonde ela era santa, rainha dos reinos. Depois dali ela nunca mais dominou e ela só voltará a dominar quando o filho de Salomão estiver em Jerusalém. Entendeu? Agora, quem que é a mulher que domina sobre os reis da terra? Olha para o norte de Israel. O norte de Israel, Babilônia, Pérsia, Grécia, apontando para o reino dividido, Turquia, Roma. E depois o reino foi estendido para o Oriente. Aí vem Constantino com Constantinopla, Império Papal, Roma Papal, aí tem os papas, as roupas deles, escarlatas, as abominações, as atrocidades que eles fizeram e fazem até hoje. Depois vem Império Otomano, os islâmicos. Agora Turquia. Aonde está o trono de Satanás? Onde o Apocalipse fala? Apocalipse 3, se eu não estiver enganado. Em Pérgamo está o trono de Satanás. Pérgamo está na Turquia. Em Apocalipse 13, o dragão está dando o seu trono para a besta. No norte de Israel. Qual é a cidade que vai dominar outra vez sobre os reinos do mundo? A Turquia, através das mãos do anticristo. Precisa de provar mais alguma coisa? Está provado. Está muito mais que provado. Não ficou claro ainda, né? Então vamos. Eu estou falando de Turquia, de norte de Israel. Lá sempre houve domínio sobre os reis da terra, não é? Vamos para mais um testemunho. Sofonias 2, a partir do verso 12. Também vós, ó etíopes, sereis mortos à espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, que é o reino que vai reviver. Isaías capítulo 10 mostra que o rei da Síria está fazendo guerra contra Jerusalém. E no capítulo 11 fala que o Senhor destruirá o ímpio pelo sopro dos seus lábios. E o ímpio do contexto de Isaías 11 é o rei da Síria do capítulo 10. E Paulo aplica isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, sabendo que Roma não era o último reino. E a vinda do Senhor Jesus está decretada e agendada para o tempo em que a Síria reviver. E ela já está aí no mundo. Turquia. E vai juntar com os países do Oriente Médio.
E ainda vai convocar todos os reinos do mundo, do Oriente Médio, para pelejar contra Deus e o Cordeiro. Então no verso 13 diz: ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e a terra como deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos. Alojar-se-ão nos seus capitéis, tanto o pelicano como o ouriço, etc, etc. E verso 15 diz: esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única, e não há outra além de mim. De quem que é essa frase? De Jerusalém. É da grande Babilônia, irmãos. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Tá vendo? É Jerusalém? A grande Babilônia? Não. Mas ela também recebe o castigo. Ela também é comparada, porque Deus tem que fazer o seu reto juízo. Se a própria cidade que ele escolheu está agindo como grande Babilônia, então também vai apanhar como a grande Babilônia. Só não vai destruir Jerusalém por causa das suas promessas. Ele tem o poder para abrir os olhos da casa de Judá. Se Jerusalém é a grande Babilônia, vai ser queimada no fogo pela besta e pelos 10 reis. Vão comer as carnes, vai receber pedrada, e a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Apocalipse 19. Como que você interpreta esse texto? Zacarias 12. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala ao Senhor o que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Prestou atenção aqui? Enquanto o Senhor abre os olhos de Jerusalém, ele fecha os olhos das nações. Vou ler de novo. Naquele dia ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Abro os olhos de Jerusalém, fecho os olhos das nações. Como que ela é a grande Babilônia? Então os chefes de Judá pensarão assim: rainha, viúva não sou, estou assentada como rainha. Viuvez não hei de ver. É assim que eles vão pensar? Olha o que eles vão pensar. Os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Olha a loucura, hein? Não vai pensar que a igreja aqui, que é a Jerusalém do céu, a igreja glorificada. Olha a loucura, toma cuidado. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda, e todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no céu, no seu próprio lugar. Não ficou satisfeito? O texto ainda diz: em Jerusalém mesma. Prestou atenção? Verso 6. E não é aqui no capítulo 12 que o profeta está falando isso pela primeira vez. Já está falando desde os capítulos anteriores que o Senhor escolherá Jerusalém outra vez. Não é a do céu. A do céu não precisa de paz. A do céu não precisa de ser reedificada. A do céu não precisa de ser limpa, como ele está prometendo aqui. O Senhor salvará primeiramente os da tenda de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E o mais fraco dentre eles naquele dia será como a casa de Davi, e a casa de Davi será como Deus, o anjo do Senhor diante deles. Mesmo eles passando por uma certa humilhação, representada em Tomé, como eu já falei no vídeo anterior, vão crer porque eles estão vendo. Mesmo assim o Senhor vai dar um poder miraculoso para eles. E eles estão derrotando as nações ao redor. Mesmo assim,
vai ter ainda muitos povos. A convocação daqueles reinos do Oriente, aqueles espíritos imundos em formas de rã, vão convocar os reis do Oriente, Rússia, China, né, todos esses países. Vai vir para batalhar. Mas olha aqui a glória que o Senhor está dando para Judá e para Jerusalém. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas ela é grande Babilônia, a fumaça dela tem que subir pelos séculos dos séculos. Verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por aquele que chora amargamente, por um primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. E aqui vai falar de várias porções que vão nos identificar com Ezequiel do 40 a 48, porque são judeus restantes. Eles vão restar. Restar onde? Em Jerusalém. Para quê? Eles não vão ser taxados como os povos que restam. Eles são os judeus que restam. É diferente. A igreja glorificada é diferente. E aí cada família vai chorar à parte, por vergonha. No capítulo 13, você vai ver uma introdução do reino já. Aqui no capítulo 13. E no capítulo 14, o Senhor Jesus está descendo em Jerusalém. Entendeu? Agora, irmãos, claro que não são somente esses textos. Tem muitos outros textos para a gente ler. Uma porção de textos aqui onde, sim, o Senhor está comparando Jerusalém com a grande Babilônia, mas eu não posso deixar o espírito antissemita e um espírito que não gosta de ler a palavra se apossar de mim para eu escolher os textos que eu quero para dizer que Jerusalém é a grande Babilônia e o resto do mundo não. Só Jerusalém. Engraçado, só a cidade do grande rei. Tem algo errado comigo. Não é possível. Do contrário, como essas promessas vão se cumprir? Essas que eu li para vocês. E aí? Vamos ver os comentários? Vocês vão ver como tem gente cega. Ou não assistiu o vídeo, ou assistiu e o nível de cegueira é muito grande. Ela não vai comentar nada do vídeo. Mas ela vai falar: você está errado. Jerusalém matou os profetas de Deus. Tá viciado em comentar. Ela nem sabe mais o que está ouvindo. Não tem cabeça para ouvir essas coisas que eu estou falando. Não tem como discernir. Poucos são os que vão voltar atrás. Ainda bem que esse assunto aqui não envolve a salvação, né? Mas que merece... Essas pessoas merecem ser chicoteadas. As que ficarem teimando até o fim, merece. Não é? Eu, se fosse o rei, eu iria levantar pessoas para ensinarem. Eu iria estar olhando, né? Olhando o mistério da fé, a minha palavra sendo pregada. E quem usasse a minha palavra sem contexto para chamar a minha cidade de grande Babilônia e desejar fazer os outros pensarem que a fumaça dela vai subir pelos séculos dos séculos e que eu vou criar um atalho, vou pegar as Nova Jerusalém, descer antes e fazer todo esse besterol, eu ia ficar muito bravo. O que você acha que Jesus sente? Ou que ele vai sentir nesse momento? A pessoa quer ser rei e sacerdote. Mas está aí. O texto, a Bíblia, a Escritura na frente dela, mas ela não quer estudar. Talvez está atarefada demais com pregações dentro da igreja, né? Escrevendo livro para vender, sei lá. Mas uma coisa você tem certeza, ela não está lendo. Está lendo coisa isolada. Entendeu? Então, por Jeremias 25, você também prova que Jerusalém, não só Jerusalém, não é a grande Babilônia. Ela está ali inserida naquele contexto com uma comparação para a vergonha dela. Mas Jerusalém foi chamada de Sodoma e Gomorra. Sim, mas Sodoma e Gomorra só está associada a Jerusalém? Sodoma e Gomorra não está associada à grande Babilônia? Pedro disse que as cidades de Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo
para todas as que vivem em piedade. Jesus disse que quando ele viesse, o mundo estaria semelhante a Sodoma e Gomorra. Será como nos dias de Ló. Fica aí a mensagem. Sodoma e Gomorra foi destruída por fogo, não foi? Esse mundo vai ser destruído por chamas de fogo, não mais por água. O próprio Pedro fala isso. E você acha que só Jerusalém vai ser destruído por chamas de fogo? Se você achar que não é só ela, o mundo todo, mas ela também, você já está errado. Entendeu? Já está errado. Está vendo como o Senhor é misterioso? E isso porque ele é profundo e ele é justo e reto. Achou que Jerusalém não ia receber o cálice da ira dele? Só porque é a cidade do rei? Não, começa por lá. Vai ter um tormento muito grande lá. Mas Deus vai restaurar. Ele não prometeu restaurar? Vamos terminar o vídeo com um salmo? Salmo 122, se a gente finaliza. Olha aí, irmãos. O salmista dizendo para você orar pela grande Babilônia. Ele não tem revelação, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça e os tronos da casa de Davi. Os tronos da casa de Davi estão no céu? Não está. Deus prometeu o trono de Davi para Jesus. Reinar sobre a terra, sobre Jerusalém. Orai pela paz a Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Seja próspero os que te amam. Nós temos que orar para ter paz lá no céu? Será que tem muito tormento lá entre os 144 mil? Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Porque lá onde Deus está não tem prosperidade, né? Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Você tem que buscar o bem de Jerusalém. Da onde? De um lugar aonde há tormentos e precisa de paz. O que você não pode fazer é como os falsos profetas, profetizar paz para ela quando um castigo está destinado para ela. Mas você tem que sim falar da paz após o arrependimento. Deus fala pelo profeta Ezequiel várias vezes. Jeremias também. Eu sou contra esses falsos profetas que profetizam para o meu povo de Jerusalém. Paz, paz. Shalom, shalom. Quando não há paz, mas ao mesmo tempo ele fala para você buscar a paz dela. Os profetas estavam denunciando os pecados em Jerusalém para buscar a paz dela. Aqui não está falando para buscar a paz do céu, porque lá tem tormento, é orar pelo céu. Senhor, que haja paz em nome do Senhor Jesus aí no céu. Tem muito tormento aí entre os seus anjos. Não é. E não adianta espiritualizar isso daqui para falar que é do corpo de Cristo na terra. Porque aí eu não sei mais o que eu faço com a Bíblia. Agora, está em concordância esse salmo com todas as promessas de Deus. Está difícil de entender isso? Se está difícil, irmão, sinceramente, a escatologia não é assunto para você. Volta, vai aprender sobre batismo, vai aprender sobre os deveres da mulher na igreja, sabe? Vai praticar as obras, sei lá, dentro de onde você estiver. Não se meta com escatologia se você não for capaz disso. Principalmente, tem pessoas que não são mestres, não foram chamadas para isso. Não respeitam o chamado, querem ser mestres. Tem canais grandes no YouTube que se esforçam o tempo todo para acabar com cada promessa de Deus. Implantar um sistema evangélico no mundo. Fazerem as nações esperarem coisas que não vão acontecer. Bom, Deus sabia disso, né? Claro que ele sabia. Entendeu, irmãos? Então, aqui, eu acho que é o vídeo número 3, eu já usei metade dos recursos que eu tenho. Nos próximos vídeos, nós temos aí o profeta Zacarias, apesar que eu já li aqui o 12, né? Tem o profeta Zacarias, tem vários textos aqui
de Isaías, né, pra gente... Vai ser basicamente um repeteco, só que com outros textos. Mas os argumentos que tocam na consciência serão os mesmos. Tá bom? E vamos continuar, né? Porque esse assunto, ele é libertador. Porque ele é muito mais profundo do que apenas provar que Jerusalém não é a Grande Babilônia. Ou, como eu estou tentando fazer, que ela está sendo comparada à Grande Babilônia, vai receber as punições, mas o fim dela não será o fim da Grande Babilônia. É muito mais profundo do que isso, tem mais coisas para a gente entender. Deus quer abrir os nossos olhos. Então não faz sentido, né? Deus, por um lado, falar que vai abrir os olhos da casa de Judá, fechar os olhos das nações. Todo mundo que tentar se meter com Jerusalém vai se dar mal, mas ela é a grande meretriz. E vai entregar ela para os reinos. Peraí, se decide o Senhor. O Senhor vai entregar ela para todos os reinos? Ou todos os reinos que se meterem com ela vão se dar mal? Se decide, Senhor. É claro que não é o Senhor que tem que se decidir. É você que tem que entender as realidades bíblicas e atuais que o Senhor está falando a respeito de Jerusalém, que é o centro da terra, é o lugar mais importante do mundo. Olha para aquele lugarzinho, irmãos, pequenininho. Ali só é importante para o diabo porque é importante para Deus, e o diabo já colocou a bandeira islâmica dele lá. Olha o tamanho da Turquia para o tamanho de Jerusalém. Mas Deus escolheu Jerusalém, por isso que o diabo quer lá, entendeu? Já fez prédios, já fez um monte de coisa nela, conexão, energia, internet, avareza, prostituições, já para mostrar que ele que está ali no domínio. Por um tempo. Mas Deus vai tomar aquilo de volta. Entendeu? Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Assista no comentário. Vai estar no comentário fixo a playlist desse estudo. E espero que você possa ler os profetas. Porque tudo isso daqui veio de leitura e meditação. Não vem só de leitura e nem só de meditação em porções descontextualizadas, porque você pode chegar em pontos errados. Entendeu? Então é isso. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Até os próximos estudos.